A graça e a paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, que honra é ter você por aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal Movidos por Missões, se inscreva, porque você aqui será muito bem-vindo. E se ao término dessa mensagem você for impactado, compartilhe ela com mais 5 pessoas para que vidas também sejam abençoadas por essa série avassaladora. Essa série é uma série impactante, imperdível e intitulada Missões Sem Medo. Essa série é um chamado direto aos vocacionados. Aqui você não encontrará conforto ou lugares seguros. Cada episódio, e esse aqui é o quarto, primeiro falamos de John Bunyan, o segundo episódio foi sobre David Livingstone, o terceiro sobre Hudson Taylor, e agora o quarto com a desbravadora das selvas da Amazônia, Sophia Miller. Cada episódio vai confrontar você com escolhas ousadas que podem mudar destinos eternos. Essa série foi inspirada por histórias de missionários pioneiros. Você será desafiado constantemente a sair da sua zona de conforto, a enfrentar os riscos que o chamado envolve, a assumir sacrifícios, porque o ministério missionário muitas vezes é renúncia, e obedecer ao chamado de Deus, que é o ID. E se você sente que Deus te chamou, essa série vai provocar, inspirar e armar você com fé e coragem e visão estratégica, mostrando que a missão não é opcional, mas urgente, transformadora. Prepare-se para decisões que vão marcar a sua vida e ministério e também as vidas que estão ao seu derredor. Mas quero lhe fazer um convite. Antes de adentrar a mensagem, se você ainda não se tornou membro do canal, o que é se tornar membro do canal? Esse botãozinho aí, seja membro, por R$ 7,99 você vai estar abençoando todos os nossos projetos missionários. Não somente as nossas viagens, mas também nossos trabalhos externos de evangelização, o trabalho na África, alimentando a crianças carentes e também a construção de igrejas em lugares remotos. Sem mais delongas, vamos ao quarto episódio falando de Sophia Miller. Poucos nomes marcaram tanto a evangelização da Amazônia quanto Sophia Miller. Uma mulher simples, com saúde frágil, cheia de limitações humanas, mas um chamado irresistível de Deus. Sim, hoje eu quero falar da história da desbravadora das selvas, Sophia Miller. A história dela nos mostra que quando o Espírito Santo, meus irmãos, incomoda os corações ou incomoda o coração de alguém, nem selvas, nem doenças, nem isolamento pode deter a missão. Hoje nós vamos mergulhar nesse quarto episódio na trajetória dessa missionária que foi conhecida como a desbravadora da selva amazônica. Sophia Miller nasceu em 1910 nos Estados Unidos. Desde jovem, ela sentia lá no mais profundo do seu coração uma vocação. Ela sentiu que sua vida não deveria ser vivida para si mesma. Embora ela tivesse limitações desde cedo, pois vivia constantemente debilitada, já na selva, no interior da selva, ela passou a sofrer com as doenças tropicais, malárias, febres, parasitoses. Ela tinha resistência física limitada ao enfrentar o calor das viagens longínquas de barco e
a vida rústica da selva. Entretanto, no meio dessas limitações todas, ela foi incomodada para servir em um lugar até então esquecido, a selva amazônica brasileira. Enquanto muitos buscavam servir em cidades grandes ou em missões mais estruturadas, Sophia Miller ouviu a voz do Espírito do Eterno que lhe dizia: vai, vai aonde ninguém quer ir. Fala, mas fala a quem ninguém quer falar. E assim, após um curto treinamento, em 1939, ela partiu. E partiu para o coração da selva amazônica, um terreno vasto, isolado, hostil, culturalmente complexo. E, ao chegar, enfrentou não apenas os desafios naturais das florestas, rios caudalosos, animais selvagens, doenças tropicais, calor sufocante, isolamento, mas também a barreira cultural. Os povos indígenas tinham as suas próprias línguas, suas próprias cosmovisões, suas próprias tradições espirituais. Como proclamar o Evangelho dentro de uma cultura tão distinta? Visto que o Evangelho é querigmático, é proclamativo, era um universo completamente novo. E o Evangelho, para aquele povo, também se constituía algo totalmente novo. Além disso, Sophia Miller enfrentou a solidão. Muitas vezes trabalhou sozinha, sem equipe de apoio, sem uma junta de missões por trás dela, sem uma igreja grande dando o suporte, e a escassez de recursos era uma constante em sua vida. Faltava comida, faltava remédio e faltava até roupas. Mas nada disso, absolutamente nada disso a fez retroceder. Naquele tempo, convém ressaltar que a Amazônia era praticamente isolada do restante do Brasil. O contato entre indígenas e brancos era marcado por exploração, por doenças, por violências. Muitos povos indígenas viviam marginalizados, abandonados, sem qualquer acesso à educação ou à saúde. O fato é que poucos se importavam com eles. Então, é nesse cenário que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus Onisciente começa a trabalhar no coração de Sophia Miller, inclinando pelo seu espírito o coração de Sophia Miller para servir a selva. Sim, nesse cenário que Sophia Miller levantou a sua voz profética, enxergando não apenas a miséria física, mas também as necessidades básicas e espirituais de homens, mulheres e crianças que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Sophia Miller dedicou mais de 50 anos de servidão à selva amazônica, mais de 50 anos de sua vida ao trabalho missionário na Amazônia. Ela traduziu a Bíblia para várias línguas indígenas, organizou igrejas, discipulou líderes nativos e abriu caminho para que o Evangelho florescesse onde antes só havia escuridão espiritual e feitiçaria. Um detalhe impressionante: Sophia Miller não se casou, não constituiu família, não acumulou bens,
Sua única herança foi a palavra de Deus semeada nos corações de milhares e milhares de índios e ribeirinhos. Sophia Miller renunciou ao conforto de seu país, à possibilidade de uma vida comum, à saúde que já era debilitada. Ela renunciou ao direito de estar perto de sua família, renunciou ao que o mundo chama de sucesso, mas em troca ganhou a alegria de ver tribos inteiras entregando sua vida a Cristo. Na vida de Sophia Miller, certamente ecoa as palavras do nosso Mestre Jesus. Abre aspas. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Fecha aspas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, versículo de número 25. Algumas curiosidades de Sophia Miller. Ela não esperou vozes, visões sobrenaturais ou convites para exercer o ministério missionário. Ela leu, e o que ela leu? O último comissionamento, instrução do próprio Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ela leu, entendeu e obedeceu. É de autoria dela a sublime frase, abre aspas, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Fecha aspas para Sophia Miller. Um dia, uma curandeira local, desconfiada da presença de uma estrangeira com uma Bíblia, preparou uma sopa com veneno letal. Isso mesmo, meus irmãos, uma cilada das trevas. Pouco tempo depois de comer, Sophia Miller começou a vomitar. A biografia dela diz que os cães que lamberam o chão morreram imediatamente, mas ela sobreviveu milagrosamente. Quando o feiticeiro da aldeia viu que a missionária não havia morrido, ele ficou em choque. Passou a chamar Sophia Miller de Filha de Deus. E logo, a posteriori, veio a se converter. E a conversão desse homem abriu as portas para que Sophia Miller fosse aceita por dezenas de comunidades indígenas que até então rejeitavam qualquer contato com o homem branco, qualquer contato externo. Durante décadas, ela viajou de aldeia por aldeia, traduziu o Novo Testamento para as línguas Curipato, Guanibo, Piapoco, e os remadores de Sophia Miller relatam que a maior parte da tradução do Novo Testamento se dava de madrugada, aonde ela obrigava eles a remar, e ela com uma pequena luz de lamparina frágil, Sophia Miller frágil, com o elemento frágil que era a lamparina, dentro de uma rabeta, lá estava ela no interior da selva amazônica, traduzindo a Bíblia para esses idiomas. Que coisa incrível, né? Que chamado sublime! Sophia Miller formou líderes nativos, plantou centenas de igrejas. Pessoas andavam dias e dias por dentro da mata só para ouvir a proclamação, a pregação do Evangelho através dos lábios dessa guerreira. Homens que antes praticavam a feitiçaria, agora pregavam sobre Cristo. Ela foi presa, ameaçada, rejeitada, chegou a desaparecer por semanas, reaparecendo depois viva e ferida.
dormia em redes, comia o que podia, mas nunca parou. A história de Sophia Miller nos confronta. Confronta a mim, confronta a você, confronta a todos os ocasionados, confronta a você que nesse momento está escutando essa mensagem. Enquanto muitos se acomodam em suas rotinas, ela nos mostra que o chamado de Deus exige 3 coisas: renúncia, obediência e ousadia. Se uma mulher com tantos limites humanos conseguiu transformar uma região inteira da Amazônia, o que nós estamos fazendo como igreja? Uma boa pergunta. Quem são os povos esquecidos da nossa geração? Verdade é, meus irmãos, que às vezes andamos em uma avenida, tem 1, 2, 3, 4, 10 igrejas, nenhum trabalho missionário. Quem são os povos esquecidos dessa geração? Será que estamos dispostos a pagar o preço que ela pagou? Sophia Miller nos lembra que a missão não é opcional, mas parte da essência da fé cristã. Missão não é um departamento, é um estilo de vida. Sophia Miller foi recolhida às mansões celestiais em 1995, deixando um legado eterno. Tribos que antes viviam em trevas espirituais, hoje têm acesso à Bíblia em sua própria língua. Igrejas floresceram, aproximadamente 200 igrejas floresceram em meio à selva. Centenas de índios alfabetizados. E tudo isso porque uma mulher ouviu a voz que dizia: vai. O mesmo Espírito que falou ao coração de Sophia Miller tem falado ao meu coração e nesse momento está falando ao seu coração. Vai. Hoje, o mesmo Deus continua chamando homens, mulheres para os lugares remotos, para os campos esquecidos, para os povos que ainda não ouviram a proclamação do Evangelho. O chamado de Sophia Miller é o chamado da igreja hoje. Não se cale, não se acomode, não ignore a voz que clama por missionários. Assim como Sophia Miller, Deus está chamando a renunciar para obedecer. A pergunta que não quer calar é: você vai responder sim ao ID? No descritivo do vídeo vai ficar os legados anteriores de John Bunyan, David Livingstone e Hudson Taylor. Meus irmãos, essa série terá 50 episódios e com certeza todos eles falarão pelo poder do Espírito Santo poderosamente ao seu coração. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar. E se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, poste o seu comentário e de onde você está falando. Será uma honra responder cada comentário que aqui estiver. Um fraterno abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.